Olá, turminha! Sejam bem-vindos! Vamos fazer a nossa prece? Querido amigo Jesus, obrigada por este dia. Obrigada por nossa saúde e pelo nosso alimento. Pedimos que o Senhor ampare a todos que estão nos assistindo, as crianças e todos os pais. Pedimos que permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre Allan Kardec. Allan Kardec nasceu na cidade de Lyon, na França, em 1804. Seus pais lhe deram o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ué, mas então ele não se chamava Allan Kardec? Como assim? Hippolyte decidiu utilizar o pseudônimo de Allan Kardec para os livros e artigos espíritas que publicou. Pseudônimo é um nome fictício usado por um indivíduo como alternativa ao seu nome real. Normalmente, é um nome inventado por um escritor, um poeta ou um jornalista que não queira ou não possa assinar suas próprias obras. Allan Kardec era muito estudioso, menino inteligente. Na sua juventude, lia muito e se interessava pelos estudos de ciências e filosofia. Aos 10 anos de idade, seus pais o mandaram para outro país. Foi estudar na Suíça com o professor Pestalozzi. Kardec tornou-se dedicado discípulo de Pestalozzi. Desde os 14 anos, ensinava o que sabia para quem quisesse aprender. Conhecia a fundo e falava corretamente os idiomas alemão, inglês, italiano, espanhol e também o holandês. Quando cresceu, Kardec se tornou um grande professor. Era também escritor de livros pedagógicos, de aritmética e gramática, e traduzia obras inglesas e alemãs. Gostava muito de ensinar e por isso foi professor durante muito tempo. Ele era muito esforçado e trabalhador, trabalhava durante o dia e à noite estudava. Kardec ensinava em sua casa gratuitamente a muitos jovens que não tinham condições de pagar a escola. Dava cursos de química, física, astronomia e anatomia comparada. Kardec casou-se em 1832, aos 28 anos, com a senhora Amélia Gabrielle Boudet. Ela também era professora e juntos trabalhavam muito. Kardec a chamava de Doce Gabi. Os livros pedagógicos são livros de ensino. Os livros pedagógicos de Kardec eram bem recomendados e, graças às vendas, ele e a sua esposa alcançaram uma posição financeira satisfatória. Não tiveram filhos. Foi em 1854, aos 50 anos, que Allan Kardec ouviu pela primeira vez falar nas mesas girantes. Certo dia, Sr. Fortier, seu amigo, lhe procurou e disse: "Eis aqui uma coisa que é bem mais extraordinária. Não somente se faz girar uma mesa, magnetizando-a, mas também se pode fazê-la falar. Interroga-se e ela responde." "Isso", respondeu Allan Kardec, "é uma outra questão. Eu acreditarei quando eu vir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir. Até lá, irei considerar isso como uma historinha para dormir." No ano seguinte, em 1855, Kardec encontrou seu amigo Sr. Carlotti, que lhe falou sobre esses fenômenos e sobre a ação dos espíritos. Mesmo assim, não lhe convenceu e só aumentaram as suas dúvidas. "Você um dia será um dos nossos", disse ele. "Não digo que não", respondeu Allan Kardec. "Veremos isso mais tarde." Passado algum tempo, certo dia,
Kardec foi convidado para assistir às experiências que se realizavam na casa da senhora Pleine Maison, e foi lá a primeira vez que Allan Kardec testemunhou o fenômeno das mesas girantes, que flutuavam e giravam. Mas as reuniões que se faziam lá não eram sérias, eram apenas um divertimento. Em uma dessas reuniões, ele conheceu o Sr. Baudin, que lhe ofereceu para assistir às sessões semanais que aconteciam em sua casa. Desde esse momento, então, começou a frequentar este local e foi onde fez os seus primeiros estudos sérios sobre os espíritos. Começou ali a fazer perguntas que lhe interessavam do ponto de vista da filosofia, da ciência e da natureza do mundo invisível. Kardec chegava a cada sessão com uma série de perguntas preparadas e muito organizadas. Elas eram sempre respondidas pelos espíritos com precisão, profundidade e de maneira lógica. No ano seguinte, em 1856, passou a frequentar as reuniões espíritas na casa do Sr. Rostand e da Sra. Jaffé, médium sonâmbula. Também teve auxílio de outros médiuns que lhe ajudaram no trabalho. O fenômeno das mesas girantes também acontecia em outros países. Kardec, então, encaminhou cartas para estes locais com as mesmas perguntas, podendo, assim, comparar suas respostas. Quando estas cartas retornavam, eram lidas, comparadas, organizadas e estudadas. As cartas de outros países retornavam com as mesmas respostas. Como isso era possível se ninguém sabia sobre as perguntas? E foi da comparação e da fusão de todas essas respostas dadas pelos espíritos, coordenadas, classificadas e estudadas com metodologia, que formou o primeiro livro da doutrina espírita. O primeiro livro da doutrina espírita foi o Livro dos Espíritos. O livro foi lançado em 18 de abril de 1857. Data em que ficou marcada também o surgimento da doutrina espírita. Allan Kardec tornou-se mundialmente conhecido como codificador da doutrina espírita. Foi orientado por espíritos superiores e, sob a coordenação do Espírito de Verdade, também lançou outros livros. Em janeiro de 1858, lançou a Revista Espírita, que foi uma publicação mensal composta por 12 volumes, e em abril do mesmo ano fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde ocorriam todas as terças-feiras reuniões de estudos. A missão de Allan Kardec não era fácil, pois a revelação da doutrina espírita transformaria o mundo inteiro e muitos desafios seriam colocados no seu caminho. Tinha que sacrificar o seu repouso, sua tranquilidade, até sua saúde para cumprir o seu trabalho. Tal missão não era suficiente apenas a inteligência. Foi necessário disciplina, renúncia, humildade, modéstia e desinteresse. Allan Kardec morreu com 65 anos, cometido por um aneurisma. Sua esposa Gabi, que lhe apoiava nos trabalhos, tinha 74 anos neste momento, vindo a falecer aos 89 anos. Camille Flammarion, Leon Denis e Gabriel Delaine, na época, foram os principais continuadores do espiritismo após o seu desencarne. Os principais livros da doutrina espírita são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno. Através dos estudos sobre o que foi respondido pelos espíritos nas reuniões nas quais ele participou, e também pelo estudo das cartas, Kardec organizou nesses livros todo o conhecimento adquirido, deixando, assim, um legado de aprendizados e ensinamentos que chamamos de a Terceira Revelação. Vamos completar as frases para fixação? Vamos! Vamos completar as frases?
Primeira, Allan Kardec nasceu na França, isso mesmo. Segunda frase, o nome da escola que Kardec foi estudar na Suíça é? Pestalozzi, muito bem. A profissão de Kardec era de? Essa foi fácil, professor. O primeiro nome da esposa de Kardec era? Gabriele. Quando Allan Kardec ouviu falar pela primeira vez das mesas girantes, ele tinha a idade de? 50 anos, muito bem. Quando o jovem não tinha condições de pagar as aulas, Kardec ensinava na sua casa de forma? Isso mesmo, gratuita era a forma que Kardec ensinava, para quem não tinha condições de pagar suas aulas. Última pergunta. A missão de Kardec era de fazer e divulgar a? Quem acertou? Divulgar a codificação da doutrina espírita. Muito bem, turminha, obrigada por participarem. E caso não tenham respondido todas as perguntas, que tal assistir o nosso vídeo novamente? Assim você poderá aprender um pouquinho mais. Agradecemos por assistirem nossa aula. Tenham uma ótima semana e fiquem todos com Deus.